estamos aqui dentro do GWM Hora 03 na versão GT a topo de linha. O 03 é o hatch da Hora que chegou ao Brasil para competir diretamente com o BYD Dove. Com mais potência, porém com menos autonomia, e com essa versão aqui que pretende ser mais esportiva, a GT, ele chegou para desbancar. E esse carro tem vários detalhes bem legais e interessantes e outros nem tanto, que eu vou comentar neste vídeo. Fique no vídeo até o final para saber toda a minha experiência com esse carro e também como foi fazer uma viagem de 500 km com um carro 100% elétrico. O Hora 03, com essa carinha simpática e amigável, me surpreendeu assim que eu dirigi pela primeira vez. Sem dúvida, foi um dos carros mais divertidos que já testei, isso se deve principalmente ao seu conjunto mecânico. Estamos falando de um hatch 100% elétrico, equipado com motor no eixo dianteiro, que entrega 171 cavalos e 25,5 kg de torque, tudo de forma instantânea. Comparando com seu principal concorrente, o BYD Dove na versão de entrada, o Hora 03 é mais potente e isso faz toda a diferença na condução. Como todo elétrico, ele tem um câmbio simples com apenas a marcha para frente e para trás, e sua tração é sempre uma dianteira. Agora, mesmo com esse visual mais casual, o Hora pesa mais de 1.600 kg, mas acredite, isso não atrapalha. Ele acelera de 0 a 100 km por hora em apenas 8,1 segundos e atinge uma velocidade máxima limitada eletronicamente a 171 km por hora. Um desempenho bem animador para um carro dessa categoria e com todo esse peso. O que realmente me chamou a atenção foi como ele consegue equilibrar o desempenho e conforto. Sua suspensão é firme o suficiente para garantir uma estabilidade excelente nas curvas, mas ao mesmo tempo é macio o bastante para filtrar bem as imperfeições do asfalto, tornando-o perfeito tanto para a estrada quanto para a cidade. A bateria de 63 kWh fica localizada no assoalho, o que melhora a distribuição de peso e o centro de gravidade do carro, tornando-o mais estável e seguro. E é claro, quando falamos de carros elétricos, todo mundo quer saber sobre a autonomia e o consumo no dia a dia. De acordo com a GWM, o Hora 03 tem uma autonomia de aproximadamente 319 km com 100% de carga, segundo os testes do Inmetro. E eu realmente testei isso na prática. Busquei o carro em São Paulo e voltei para o Rio de Janeiro, e uma semana depois fiz a viagem de volta. No total, rodei mais de 1.600 km, e posso dizer que o consumo divulgado é bem próximo da realidade. Na maioria das vezes consegui fazer cerca de 300 km com uma carga completa. Em algumas situações cheguei a alcançar quase 350 km de autonomia. Com o tempo fui entendendo como extrair o máximo de autonomia do carro. Uma coisa curiosa que eu percebi foi que nem sempre ativar o modo One Pedal, que faz o carro regenerar energia ao desacelerar, é a melhor opção. No meu caso, desativar essa função e usar o carro no modo normal ou até esportivo me trouxe resultados melhores. Isso porque o carro fica mais solto e você acaba aproveitando mais da inércia. Claro, essa experiência pode variar de pessoa para pessoa, mas foi algo que funcionou bem para mim. Passar uma semana com o Hora 03 me deu uma visão clara de como é ter um carro 100% elétrico, tanto em viagens longas quanto no dia a dia. Quando eu peguei o carro em São Paulo para voltar aqui para o Rio, confesso que fiquei um pouco preocupado sobre como seria a viagem, mas ela foi surpreendentemente tranquila. Em grandes postos, como os da rede Graal, encontrei carregadores rápidos e sem filas. Eu registrei que na minha primeira parada no Graal Estrela, eu carreguei 48,27 kWh em 1 hora e 41 minutos, com um custo de R$ 106. Bom, aqui foi minha primeira parada para carregar, eu parei, estava com 99
km de autonomia, então é um carregamento ultra rápido. O custo para carregar a bateria é em torno de 2,20 por kW e vamos aguardar. Após concluir, eu vou mostrar para vocês o custo que ficou e também o tempo que demorou. Agora são exatamente 2h43, está com 106 km de autonomia e 33% de bateria. Então vamos lá aguardar. Agora vamos para a segunda parte da viagem, continuar a viagem e vamos rumo a São Paulo. Vale destacar que o Hora 03 já vem com um carregador portátil que leva entre 8 e 10 horas para carregar totalmente a bateria. Infelizmente não pude testar esse carregador em casa, pois a fonte de energia aqui é de 110 volts e o carregador precisa de 220 volts. Mas carregar o carro durante os 7 dias que eu fiquei com ele foi um desafio, principalmente na minha cidade, que é bem pequena no interior do Rio de Janeiro. Embora tenha ficado surpreso ao encontrar um posto com carregador a 8 km de casa, esses carregadores eram lentos e levavam cerca de 6 horas para completar a carga. Ou seja, sempre que precisava carregar, tinha que me deslocar até a cidade e esperar horas. Tinha vezes que eu preferia dormir no posto para assim de manhã o carro estar com a bateria 100% e eu continuar os testes. Já em São Paulo a experiência foi um pouco diferente. Existem muitos carregadores rápidos espalhados pela cidade, mas a demanda é alta, então muitas vezes enfrentei filas para conseguir carregar o carro. Essa experiência me mostrou que, embora a infraestrutura para carros elétricos esteja crescendo no Brasil inteiro, ainda é um caminho grande para percorrer, especialmente nas grandes cidades. Se você planeja ter um carro elétrico, quase se torna obrigatório ter um carregador em casa. Uma das coisas que mais me chamou a atenção no Hora 03 e que também atraiu muitos olhares na rua foi o design. Em alguns detalhes, ele lembra o Fusca e até certos modelos da Porsche, especialmente nesta cor vermelho bravo. Esta versão GT traz alguns elementos estéticos que realçam seu visual esportivo, chamado de GT Style. Os para-choques dianteiro e traseiro, assim como os paralamas, recebem esse toque mais agressivo, dando ao carro uma aparência de mais potência e dinamismo. Quando olhamos para a dianteira do Hora 03, ele tem uma simpatia quase nostálgica. O design claramente se inspira em modelos icônicos, como eu comentei anteriormente, modelos da Porsche, da Mini e até o lendário Fusca. No meu tempo de teste, muitas pessoas chegaram a confundir ele com um modelo da Porsche à primeira vista, especialmente por essa versão GT ter essa pegada mais esportiva. Os faróis redondos reforçam esse visual retrô e são equipados com iluminação Full LED, incluindo farol alto automático. O detalhe da máscara negra nos faróis combina bem com a proposta, mas há uma moldura cromada em volta deles que, na minha opinião, ficaria ainda mais alinhado se fossem black piano, para acompanhar o estilo esportivo dessa versão. Além disso, nas laterais do para-choque, o Hora possui entradas de ar funcionais, junto com o spoiler e grades em formato de colmeia, que completam esse conjunto mais esportivo. Nas laterais, percebemos que esse hatch é maior do que parece à primeira vista. Ele tem 1,84 metros de largura e 4,25 metros de comprimento, o que coloca em uma categoria de hatch médio. As rodas de 18 polegadas têm um design incrível, com acabamento em cinza escuro e detalhes em vermelho, que reforçam essa identidade mais esportiva. Outros detalhes nas laterais, como os acabamentos imitando fibra de carbono, também ajudam a destacar o visual ousado desse carro. Agora na traseira, o apelo esportivo é ainda mais evidente. O grande destaque aqui é o aerofólio, que traz nas laterais o emblema GT, Gran Turismo. O extrator na parte inferior também chama bastante atenção, com acabamento que combina a fibra de carbono com toques em vermelho, consolidando a aparência mais esportiva.
Para quem ainda não conhece o Hora 03, um detalhe curioso é que as lanternas traseiras ficam diretamente no vidro, algo bem diferente do que estamos acostumados a ver. Eu particularmente acho isso bem legal. O único ponto que não me agrada tanto é a posição das setas no para-choque. Isso pode acabar não sendo tão legal no dia a dia, principalmente na cidade. Apesar disso, pelo menos elas estão em uma posição um pouco mais altas do que em alguns outros carros vendidos no Brasil, o que garante uma maior visibilidade. Ainda falando da traseira, outro item que me surpreendeu positivamente foi a abertura elétrica da tampa do porta-malas. Não é muito comum nessa categoria de carros. No entanto, o espaço do porta-malas é onde o Hora deixa a desejar. São apenas 232 litros de capacidade, o que não é muito prático para quem precisa carregar muita bagagem. No compartimento da mala, você não vai encontrar um step, apenas um kit reparo, além do carregador. Se ele deve no porta-malas, no espaço interno traseiro ele compensa muito bem, oferecendo mais conforto do que você imagina. Com 2,65 metros de entre-eixos e 1,84 metros de largura, ele se aproxima dos últimos hatches médios vendidos no Brasil. O espaço para as pernas, cabeça e lateralmente é excelente, proporcionando um ambiente bastante confortável para os ocupantes. Aqui na parte de trás do 03, ele tem um espaço interno muito bom. Embora aparenta ser um hatch talvez um pouco menor, não reflete no espaço interno, que é muito bom. Você tem um amplo espaço, é lógico que não sou uma pessoa tão alta, tem 1,67 m, mas dá para ter uma ideia. Além disso, tem um espaço interno muito bom para a cabeça, mesmo ele já tendo um teto solar panorâmico. Sobra mais ou menos um palmo, então consigo ir com muito conforto. Além disso, os bancos dele são muito confortáveis, tem um acabamento muito bom, você consegue fazer uma viagem aqui com muito conforto. Ele tem cinto de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes. E o mais legal, na tonalidade vermelha, se assemelhando com a tonalidade da carroceria, ó, vermelho bravo. E se nenhum ocupante for aqui no meio, temos apoio de braço com 2 porta-copos. Cinto de segurança de 3 pontos também para todos os ocupantes. E também temos airbag aqui para o ocupante de trás, airbag de cortina. O acabamento da porta de trás é um pouco diferente na dianteira. A parte superior já começa a ser toda em plástico duro. Porém, ele mantém esse acabamento que imita aço escovado, assim como também na maçaneta. Também temos nessa parte aqui um acabamento que imita uma madeira, e ele só vai ter um acabamento macio mesmo nessa parte aqui e também aonde encosta o cotovelo. Temos um porta-objetos aqui. O vidro, assim como em todas as outras janelas, tem função um toque, e o mais legal de tudo é que ele desce totalmente e também tem um toque para subir. A GWM realmente impactou o mercado ao equipar todos os seus modelos, independente da versão, com uma excelente quantidade de itens tecnológicos. Aqui no volante temos os comandos para o sistema da mídia do carro, que fica no lado esquerdo. Você tem opção para voltar a faixa, avançar a faixa, aumentar e diminuir o volume. Aqui você tem o mute, aqui no meio você pausa uma música que estiver tocando. Aqui você tem um botão do comando de som, que infelizmente abre apenas o assistente do celular. Se for Android, abre o Google Assistente, se for um iOS, abre a Siri. No Exaval, ele já tem um comando de voz próprio. Você pode ativar várias funções, desde o ar-condicionado, a abrir o teto solar, os vidros. Aqui já não tem essa função, infelizmente. Temos também, assim como no Aval, temos o botão aqui Coringa, que você pode configurar alguma função, desde mudar o modo de condução do carro, modo de direção, o ar-condicionado. E o interessante é que do lado direito, onde você controla o computador de bordo, você também tem essa tecla Coringa que você pode configurar alguma função. Aqui você pode controlar algumas funções do computador de bordo, mostrar quantos quilowatts que eu estou usando de potência. Além disso, também mostra o odômetro. Aqui mostra quantos quilômetros eu rodei desde o início que eu liguei o carro e também mostra a média de velocidade. Quanto tempo eu estou rodando desde que eu liguei o carro.
Aqui é o odômetro, ele também mostra a pressão de todos os pneus. Ele não tem apenas o aviso, mas também mostra o gráfico no painel. Aqui você tem um indicador de economia de energia, você está dirigindo de uma forma eficiente ou não, como se fosse um consumo instantâneo. E aqui também tem o gráfico, se você está usando a bateria ou se a bateria está sendo carregada. É bem interessante também monitorar como está funcionando o gerenciamento de energia do carro. E aqui volta para o menu inicial. Aqui apertando na direita você tem informações sobre a música que está tocando atualmente. Você também tem as chamadas mais recentes feitas no seu celular e que, aliás, você também pode chamar por aqui. Apertando novamente você tem o modo normal ou privado e depois volta para o início. Uma das coisas que eu achei que mais chama atenção no interior do 03, com certeza, é a sua multimídia, que é integrada com o painel. É toda uma peça única, é um detalhe bem legal e bem moderno. Falando sobre a multimídia, temos praticamente a mesma lá do Haval, com algumas diferenças e alguns detalhes que eu achei pior em relação ao Haval. O sistema é basicamente o mesmo, aqui eu estou usando o Android Auto, então você pode deixar dividido entre a mídia ou você pode estender o GPS e deixar a mídia reduzida. O que eu acabei não gostando. No Haval você tem um gesto que você faz assim, seja no Android Auto ou no Apple CarPlay, você faz esse gesto, na multimídia já abre as opções para você ir para a tela do ar-condicionado. Já aqui você tem que apertar nessa opção aqui embaixo, vai abrir os aplicativos, você tem que apertar no Hora e daqui você tem todas as configurações do carro e também do ar-condicionado, que aí você pode controlar. E aqui na tela do ar-condicionado temos algo bem interessante. Além de você ter todas as funções comuns, né, tem o ar-condicionado automático. Nessa função aqui, ativando, ele deixa o ar mais úmido, pelo que eu entendi. E o interessante é que esse carro aqui, ele também tem massageador. Para ativar, você aperta em assento e aí você tem o controle tanto para o lado do passageiro quanto para o lado do motorista. Eu vou demonstrar para vocês como que funciona. Ainda aqui na tela multimídia temos algumas funções. Aqui você volta para o início. Você tem todo o controle de mídia, rádio local, Bluetooth, USB, vídeo USB, que aí você precisa estar conectado com algum dispositivo, e também um atalho para você retornar para o Android Auto. Aqui apertando você tem algumas pré-opções definidas do carro, como configurações do veículo. Aqui, se a gente der uma olhada em mais usados, você tem o controle de estabilidade de tração, que é curioso. Normalmente aqui as pessoas achariam que o controle está desativado, mas não. Para você desativar, ele fica assim. É bem curioso, né? Devia ser ao contrário. Aqui temos um modo de assistência de direção entre o conforto, e realmente muda, normal, e também o esportivo. Controles para você desativar o carregamento sem fio ou não. E também temos a opção do assento do motorista. Esse carro aqui já tem memória para o banco do motorista. É bem legal. O travamento das portas, que você pode deixar para destravar apenas para o motorista primeiro ou para todos. Você também tem um travamento automático. O sensor da abertura do porta-malas, que é você passando o pé por baixo e ele abre, e destravar ao desligar. Então assim que você colocar o câmbio no P, o carro já vai destravar as portas. Temos o espelho retrovisor externo com rebatimento manual ou automático. Também tem o tilt down, eu deixo desativado pois eu não acho legal, mas é interessante já ter essa função. E aqui você tem o controle do limpador, você pode deixar rápido, normal ou lento. E tem o controle das luzes de apresentação, temporizador dos faróis, luzes de boas-vindas, as luzes de cortesia. Apertando aqui no modo de condução, temos a função de regeneração baixo, normal ou alto.
ou também temos o modo One Pedal. E daí você também tem o modo Eco Plus e também modo One Pedal, mas você só pode ativar um ou outro. Aqui você também tem como desativar o controle de estabilidade novamente e o modo de direção. Aqui tem um assistente de manobra que você pode ativar e desativar vários sistemas, como assistente de estacionamento frontal, a frenagem automática de emergência, a câmera 360 graus para curvas mais baixas, desligamento da câmera, que eu gosto de deixar em 30 km. E aqui você tem todos os assistentes semi-autônomos que você pode controlar, os avisos ou os sistemas. Aqui na lateral você tem alguns atalhos pré-definidos, como para você voltar para Home. Aqui você consegue, como se fossem os aplicativos que já estão abertos. Aqui ainda em configurações temos algumas opções de conexão e mídias do carro, onde você pode conectar o Bluetooth. Aqui também temos como controlar o volume do sistema de som, volume das chamadas, do comando de voz, todos individuais. Aqui também temos como configurar os efeitos sonoros do carro, médio, grave e agudo. E curiosamente eu achei esse som aqui muito melhor que do Aval H6. Realmente é uma qualidade sonora superior. Isso acaba sendo um ponto super positivo, já que do H6, pelo menos na versão de entrada, a Heavy, a grande maioria das pessoas não gostaram da qualidade sonora. Também temos o assistente de consumo de energia, o fluxo de energia. Você tem alguns parâmetros e dados. Você também tem o gerenciamento do carregamento. E você também tem algumas dicas de condução. O mais legal é que também tem um atalho arrastando para baixo, assim como em um celular. Você tem algumas funções pré-definidas. Você pode controlar o volume da navegação, o volume da mídia e também o brilho da tela. Você também tem algumas funções como Bluetooth, a tela de descanso, que apaga a tela, ponto de acesso, que você pode desativar ou ativar a câmera 360 graus, e dessa forma você também tem algumas funções aqui pré-definidas, como estacionamento inteligente, auto, reverse, e também a câmera 3D e 2D, como está aqui agora. Aqui no console central temos o seletor de marcha, que é rotativo. Temos também o freio de estacionamento, que é elétrico, e também tem a função Auto Hold. Aqui temos o apoio de braço, que dentro ele tem um tamanho até bem razoável. Ele não tem nenhuma regulagem, ele é um apoio de braço fixo. Entre os itens de conveniência dessa versão GT, encontramos vidros, travas e retrovisores com regulagem e rebatimento elétrico. Ele ainda conta também com 3 tomadas USB e ainda conta com a chave presencial com sensores em todas as portas, facilitando ainda mais o uso no dia a dia. Além disso, ele também vem equipado com teto solar, que aumenta a sensação de amplitude dentro do carro. É um teto solar duplo panorâmico. Merecia ser um pouco maior, mas também esse carro aqui, o teto em si não é muito grande, então não teria como esticar mais o teto solar. Um toque. E ao lado você também tem o controle da persiana, que tem função um toque. Você também pode acender as luzes, que não acendem de forma individual, e você também tem controle para elas acenderem quando abrir a porta. Aqui também mostra se o airbag do passageiro está ativado ou não, você pode desativar. Outra coisa bem legal desse carro é o retrovisor interno, já com aquela borda infinita, parece que ele está flutuando, você não vê o apoio dele. O parasol dele é um dos mais diferentes que eu já vi entre todos os carros. Não tão diferente assim o parasol, porque é um parasol normal. O espelho dele já é bem grande, e para você abrir, você puxa aqui. O tamanho desse LED aqui é legal e diferenciado. E também temos para o lado do passageiro,
também com iluminação. E os bancos, tanto do motorista quanto do passageiro, contam com regulagem elétrica e proporcionam conforto extra para o motorista e os passageiros. O acabamento do 03 aqui na porta é muito bom, pelo menos na porta dianteira. Todo o acabamento é feito em soft touch, a parte superior. Temos esse detalhe que imita aço escovado, que envolve a maçaneta. A maçaneta também tem esse mesmo acabamento. Essa parte aqui é toda em plástico duro. Aqui temos um acabamento bem diferenciado. E aqui no comando dos vidros e também dos retrovisores temos um acabamento como se fosse madeira escura. O Hora 03 foi sem dúvida um dos carros mais divertidos que já dirigi. Com os seus 171 cavalos, o fato de ser elétrico o torna extremamente ágil e responsivo, fazendo com que cada aceleração seja empolgante. Ele é um carro muito estável, grudado no chão e oferece uma sensação de segurança incrível em qualquer curva, a qualquer velocidade. A direção é direta e muito bem calibrada, o que contribui para a experiência divertida e envolvente. Além de toda a diversão ao volante, ele também se demonstra um ótimo carro para o dia a dia. Há relatos de pessoas que conseguiram atingir até 400 km de autonomia dentro da cidade. Durante o meu teste, infelizmente eu rodei mais em rodovia, então não consegui atingir toda essa autonomia. Mas a autonomia divulgada posso garantir que é bem próximo da realidade. E embora ele tenha essa pegada mais urbana, ele também se comporta muito bem em viagens longas. Fiz mais de 1.600 km em viagens, incluindo a rota Rio-São Paulo, que conta com uma infraestrutura considerável para carros elétricos. Claro, em qualquer viagem com elétrico é necessário um bom planejamento, mas foi uma experiência bem positiva viajar com esse carro. E se eu recomendo viajar com carro elétrico? Depende. Nessa situação aqui de Rio e São Paulo, como eu comentei anteriormente, a infraestrutura é muito boa. Você consegue encontrar vários carregadores rápidos e sem filas. À noite, o sistema de faróis do Hora é bem inteligente. Ele tem um assistente que desativa automaticamente o farol alto ao detectar veículos na direção contrária ou à frente. À noite, o sistema de faróis do Hora é bem inteligente. Ele tem um sistema que desativa automaticamente o farol alto ao detectar veículos na direção contrária ou à frente e o ativa novamente quando o caminho está livre, o que melhora bastante a segurança e você ainda tem aquele conforto de deixar que o carro faça tudo de forma automática. No uso cotidiano, as 5 câmeras e os 12 sensores espalhados pelo carro são um grande auxílio. Ele conta com diversas assistências eletrônicas, como câmera 360 graus, alerta de tráfego cruzado traseiro com frenagem automática, alerta de colisão frontal, alerta de ponto cego, controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência em faixa, frenagem de emergência, entre outros sistemas ADAS. Todos esses recursos facilitam muito a condução diária. Sobre o Parque Assis, ele é capaz de realizar manobras automáticas para estacionar, isso totalmente de forma automática, você não controla nem a direção, nem os pedais de acelerador e freio. E esse sistema automático pode ser útil em situações apertadas ou em vagas mais complicadas. No entanto, apesar de todos esses destaques que realmente chamam atenção, há alguns pontos que para mim são negativos. A falta de um limpador traseiro foi algo que eu senti falta em algumas situações. Outro detalhe incômodo é o ajuste da velocidade do limpador dianteiro ser feito totalmente pela central multimídia, o que compromete a praticidade. Apesar de o carro contar com limpador automático, então normalmente você também não vai precisar ficar regulando sempre. Comandos importantes, como o ar-condicionado, também são controlados pela tela, e apesar de você poder criar atalhos no volante,
Nada substitui a praticidade dos botões físicos tradicionais, que ao meu ver são sempre os melhores. Visualmente, o Ara 03 é bem diferente e chamativo e ele atrai muita atenção por onde passa. O fato de ser elétrico, o que ainda é uma novidade para muitos, somado ao seu design retromodernista, que eu particularmente acho lindíssimo, faz com que as pessoas sempre perguntam sobre esse carro, onde você parar. Em resumo, o Ara 03 é um carro divertido, prático e com tecnologias de ponta que impressionam, apesar de alguns detalhes que poderiam ser mais funcionais, mas que são apenas detalhes mesmo. Com certeza, esse foi um dos carros mais divertidos que eu já pude testar.